Olá, sejam bem-vindos ao Fala Auditor, o programa que leva até você informações sobre a gestão tributária estadual e iniciativas que têm o objetivo de melhorar o nosso estado e a vida dos capixabas. Estamos aqui na TVE toda terça-feira e hoje a nossa conversa vai envolver temas como o consumo sustentável, o uso racional dos recursos ambientais e a gestão de resíduos. Discussões importantes para o presente e também para o futuro de todos os cidadãos. Eu estou aqui hoje com a especialista de políticas públicas e gestão governamental do Espírito Santo, atual gerente de integração e desenvolvimento sustentável da Secretaria do Meio Ambiente. Estou com Fernanda Furtado Orletti, que vai falar sobre uma iniciativa fundamental na área ambiental, a regulamentação da logística reversa aqui no Espírito Santo. Muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Tiago. É muito importante para a Secretaria do Meio Ambiente estar aqui debatendo, junto com a Secretaria da Fazenda, esse tema. Fica o nosso abraço em nome do secretário Felipe Rigoni a toda a Receita Estadual. Importante para a gente também, do Fala Auditor, da Cefaz, da TVE, tê-la aqui conosco hoje. Bom, vamos começar então conceituando o que é logística reversa e por que o Estado decidiu implementar essa política ambiental aqui no nosso Estado. Bom, iniciando, logística reversa é um instrumento, ele veio junto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, que é a maneira em que a gente encontra de que o resíduo pós-consumo ou rejeito, ele volte ao sistema produtivo, à indústria. Então, a logística reversa faz esse elo entre o rejeito, o resíduo e a indústria. A logística reversa é um instrumento muito importante e ela veio definida como sendo uma responsabilidade compartilhada. Então, quem é responsável hoje em definição legal pela logística reversa no Brasil? É a indústria, é o fabricante, é o comerciante, é o cidadão que adquire o bem. Então, o pensar na compra é o pensar no produto e principalmente o pensar em como descartar esse produto. A logística reversa vem com esse conceito de um instrumento de desenvolvimento não só ambiental, mas também muito importante economicamente falando e principalmente socialmente falando. Como está o cenário do Espírito Santo, por que a gente pensou na logística reversa? A logística reversa ela vem citada no nosso Plano Estadual de Resíduos Sólidos como uma prioridade para a Secretaria de Meio Ambiente, desde 2019. Mas houve um lapso no tempo para a promulgação desses decretos dentro do Estado, e isso fez com que nós voltássemos a uma situação de que não gostaríamos, que são os lixões dentro do Espírito Santo. Então, hoje, no último levantamento do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos, coordenado pelo Ministério Público, nós encontramos 5 lixões hoje dentro do Estado e 13 municípios declararam não ter nenhuma modalidade de segregação de resíduos, levando integralmente tudo que é recolhido dentro do município para um aterro. E isso é um dado muito alarmante, considerando que o Espírito Santo produz hoje, em média, 1 milhão de toneladas de resíduo, considerado hoje rejeito, porque o que não vai para a associação de catador, não volta para a indústria da reciclagem, é considerado rejeito, em aterro ou em lixões. Sendo que, considerando uma faixa de 100% de um lixo, metade é considerado orgânico, que poderia estar virando adubo. Desses outros 50%, apenas 15% é classificado como rejeito. Então, nós estamos perdendo uma fatia de 35% de resíduos que estão sendo depositados de uma maneira irregular ou de uma maneira regular em aterros controlados, mas não estão voltando para o ciclo produtivo. E isso é perda em todos os sentidos, principalmente economicamente falando aqui para o Espírito Santo. Bom, obrigado, Fernanda. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Para a gente entender um pouquinho mais na prática, né? Você falou que a responsabilidade pela logística reversa engloba aí uma série de etapas, né? A indústria, o próprio cidadão, o importador. Qual é o papel de cada um desses setores, desses responsáveis? Considerando que o papel da indústria, do comerciante e do distribuidor, ele pode ser definido entre eles qual vai ser a capacidade e qual vai ser o limite de atuação. Isso é uma prática extremamente privada. O Estado ele não pode interferir e dizer claramente
você é responsável por isso, o comerciante vai ser por outro. Então, nesse ponto, nasce no conceito da logística reversa o que a gente chama de entidade gestora. A entidade gestora, ela faz todo esse link entre comerciante, distribuidor e indústria para promover o rateio dos custos da logística reversa e dos créditos que são originados do rejeito. O cidadão, nós consumidores, somos responsáveis por devolver o produto. Então, por isso, a educação ambiental é muito importante de ser implementada no Estado. Ela precisa ser mais valorizada nesse ponto, porque o cidadão ele precisa ter a consciência de que esse produto tem que voltar e voltar de maneira segregada. A coleta seletiva, hoje dentro do Estado, já engloba 86% dos municípios. Universal, 100% dos bairros, apenas metade dos municípios capixabas fazem. Mas o que a gente precisa ter em mente? Se o cidadão não fizer a sua parte dentro de casa, ou levar a um ponto de recolhimento, existem alguns pontos de eletroeletrônicos, de óleo comestível, pilhas e baterias que você encontra pela cidade, a indústria não consegue recolher esse lixo. Então, vamos dizer, esse ciclo da logística reversa, ele precisa ser de mãos dadas. Sim. E principalmente entre a indústria, o comerciante, o distribuidor, incentivar mais práticas de educação ambiental, porque sem isso ele não consegue ter o rejeito de volta. Então, na prática, é compartilhado e isso fica a cargo de como o setor privado achar o que é melhor conveniente dentro do Estado. O papel do cidadão, então, é fundamental também nesse processo. Bom, é importante destacar também que nós estamos falando de uma gestão mais eficiente de recursos naturais. Sim. Mas, ao ler o decreto, eu percebi que há uma preocupação social também, né, com emprego, renda, fortalecendo a economia capixaba, porque o decreto ele fomenta, né, as associações e cooperativas de catadores de lixo. Sim. A SEMA enxerga já como que isso vai favorecer essas pessoas e a economia capixaba de um modo geral? Já. O nosso decreto, ele veio com vamos dizer, uma benesse por 2 anos de fomento às associações de catadores, em que a indústria recicladora, ao comprar de uma associação no rejeito, ela pode ter uma estratificação que a gente chama de 70-30. Então, numa maneira prática, se eu coloco 100% de plástico no mercado, eu posso recolher 30% vindo de uma associação e os outros 70% eu posso negociar com a associação qual rejeito eu vou retornar com ele para a indústria. E qual é a finalidade dessa medida? Algumas associações encontram-se de uma maneira assim, já quase que não é inadmissível o trabalho dentro daquele galpão, em virtude de um entulho, de materiais que não possuem valor no mercado. Então, as associações vão ter a chance, por 2 anos, de negociar com a indústria recicladora, esses rejeitos que estão fora do mercado. Então, a gente ganha escala, ganha estrutura, eles ganham fôlego para ganharem a gestão e eles precisam desse fôlego. Não é mais passível admitir um catador ou uma catadora recolhendo menos do que um salário mínimo. Então, todos esses indicadores vão ser acompanhados agora pela Secretaria de Meio Ambiente, de Fomento, tanto que a gente possui uma possibilidade de prorrogação, mas essa possibilidade vai ser em função dos indicadores, de como a política está caminhando nesse sentido. Em contrapartida, nós também estamos criando um fundo, vai ser um match funding social, ele vai ser anunciado em breve, para estruturação das associações de catadores. Nós temos um dado muito legal aqui no Espírito Santo, que as nossas associações estão se movimentando em formas de redes. Então, nós já temos uma rede norte, uma rede aqui na região da Grande Vitória, a rede sul se estruturando, a rede do Rio Doce se estruturando, e isso faz com que eles ganhem escala e estão com contratos da ordem de 2, 3, 5 milhões com a indústria, que garante dessa capacidade financeira para elas se estruturarem e crescerem cada vez mais. Excelente, Fernanda. Creio que a SEMA tenha buscado aí boas práticas com outros países, outros estados, mas a minha pergunta vai no sentido de como que o Estado vai atuar para garantir, né, que essas ações sejam implementadas e efetivadas de fato
e também o papel da fiscalização posteriormente. Fale um pouquinho sobre essas duas questões, por favor. Os nossos decretos vêm com uma base inovadora. Nós não estamos considerando, em hipótese alguma, novas condicionantes ambientais para licenciamento. Esse não é o foco da logística reversa. A logística reversa precisa ter um foco muito grande no desenvolvimento econômico. Então, se eu estou inserindo um produto no mercado, esse produto passível de nota fiscal, eu sei que esse produto entrou no mercado, esse resíduo, então automaticamente ou o distribuidor ou o comerciante, ele também tem a obrigação de estar inserido em algum sistema de logística reversa que está recolhendo. Então todo o sistema hoje que vai ser, e vale lembrar que ele é 100% eletrônico, vai ser com base em comercialização dentro do estado de resíduos. Foi até o primeiro motivo da aproximação da Secretaria de Meio Ambiente com a Fazenda, para, nesse sentido, a gente ter esse controle. E vale lembrar que muito do nosso consumo vem de distribuidores de fora do estado. Sim. Então, o produto entra e o lixo está ficando dentro do estado, enquanto nos outros estados ele é recolhido. Entendi. Em contrapartida ao Espírito Santo. Então, a partir de agora, com os decretos, as metas de controle de retorno do lixo produzido no Espírito Santo precisam ser recolhidos dentro do Espírito Santo. Então, o documento fiscal eletrônico aí vai ser uma ferramenta importante para esse controle e fiscalização, e conte conosco lá na Cefaz. Obrigada. Bom, perfeito, Fernanda. Esse é um projeto de fundamental importância para o Espírito Santo. E pode ter certeza que a Cefaz tem sido e continuará parceira em todas as etapas de implementação, inclusive na fiscalização do cumprimento de metas. Gostaria de agradecê-la novamente por participar do Fala Auditor, trazendo um tema muito relevante. Nós que agradecemos, essa visibilidade da Secretaria da Fazenda é muito importante para a Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado, Fernanda. A caneca é um presente para você do programa e também um agradecimento em uma forma simples de mostrar que todos os dias temos uma nova oportunidade para sermos mais sustentáveis, substituindo os copos descartáveis no nosso ambiente de trabalho, por exemplo. Ficamos por aqui, mas sigam ligados, pois vem aí o Receita Informa, que tem um aviso importante para os produtores rurais capixabas. Até o próximo Fala Auditor. Já que estamos falando de meio ambiente, que tal você, que é produtor rural, aderir a uma boa prática que, além de facilitar o seu trabalho, ainda significa um menor consumo de papel? A emissão de documentos fiscais exclusivamente no formato eletrônico passa a ser obrigatória para todos os produtores rurais do estado a partir do dia 2 de janeiro de 2025. Mas já tem muito produtor se antecipando ao prazo final e aposentando as notas em papel. A substituição dos documentos em papel por notas fiscais eletrônicas reduz custos operacionais, além de simplificar o processo de emissão e o armazenamento de documentos fiscais. E a Receita Estadual ainda dá aquela força, disponibilizando de forma totalmente gratuita o aplicativo Nota Fiscal Fácil. A ferramenta pode ser utilizada em smartphones com os sistemas Android e iOS e permite a emissão do documento eletrônico pelo celular sem que haja necessidade do contribuinte arcar com os custos de adquirir um software emissor e certificação digital. Bora dar tchau para o papel? O meio ambiente também agradece. Para saber mais, acesse o site cefaz.es.gov.br e continue acompanhando o Fala Auditor para mais dicas. Tchau, tchau!